Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, posso te fazer a pergunta que todos fazem, mas poucos têm coragem de verbalizar? O que acontece com você no exato momento em que morre? Não amanhã, não depois, mas no segundo em que seu coração para. Onde sua alma vai? O que ela sente? Quem ela encontra? E aqui está a verdade que vai te chocar. Tudo se decide em segundos. Não há tempo de pensar. Não há segunda chance. No momento que você morre, você enfrenta algo que determina sua eternidade inteira. E 99% das pessoas não sabem o que realmente acontece. Acham que sabem, mas não sabem. Porque o que a igreja ensina sobre os primeiros segundos e dias após a morte é muito mais específico e detalhado do que você imagina. Há alguns anos, um homem me procurou depois de experiência de quase morte. Ele teve parada cardíaca, clinicamente morto por 4 minutos, ressuscitado. E me contou algo que arrepiou. Padre, no segundo que morri, não havia mais meu corpo, só consciência. E, imediatamente, não teve transição, eu estava diante de algo. Não vi rosto, mas era a presença absoluta, que sabia tudo sobre mim. Cada pecado, cada mentira, cada momento de egoísmo, tudo passou diante de mim em segundos. E eu sabia, sem ninguém me dizer, que estava sendo julgado. Ele chorou. Padre, eu achava que morte era dormir e acordar no céu. Mas não é. É julgamento imediato. E aqui está o que você precisa entender. O que esse homem experimentou é exatamente o que a igreja ensina há 2000 anos. Chama-se juízo particular. E acontece no instante da morte. Hoje, você vai descobrir exatamente o que acontece com sua alma. Nos primeiros segundos após morte, no juízo particular diante de Deus, nos 3 destinos possíveis, nos primeiros 40 dias de transição, e o que seus vivos podem fazer por você. E quando chegarmos na parte sobre o que acontece no dia 40, quando a alma entra definitivamente em seu destino, você vai entender por que a igreja sempre rezou missa de 40 graus dia. Mas antes de revelar o processo completo, você precisa entender teologicamente o que é morte. A maioria das pessoas tem ideia completamente errada sobre morte. Acham que é dormir e acordar no céu, ou túnel de luz, ou reencontro com entes queridos. Mas a realidade teológica é muito mais séria, muito mais imediata, muito mais definitiva. O Catecismo da Igreja Católica, número 1021, ensina claramente: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à rejeição da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do julgamento principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo em sua segunda vinda, mas afirma também repetidamente a retribuição
imediata que será dada a cada um depois da morte, em função de suas obras e de sua fé. Retribuição imediata, não depois de sono, imediata. E aqui está o que isso significa. No segundo que você morre, 3 coisas acontecem instantaneamente. Primeiro, sua alma se separa do corpo. Você deixa de ser corpo e alma. Agora é só alma. Segundo, você se encontra imediatamente diante de Deus. Não há viagem, não há espera, é instantâneo. Terceiro, você é julgado naquele exato momento e recebe destino eterno. Não há advogado, não há recurso, não há tempo para pensar. Sua vida inteira, cada pensamento, palavra, ação é revelada em segundos. E você vai para um de 3 lugares. E esse lugar é irrevogável. Hebreus 9, 27 é cristalino. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Morrerem uma só vez. E depois, juízo, não descanso, não sono, juízo. E aqui está, por que isso é tão importante entender agora, enquanto você está vivo. Porque se você não sabe o que vai enfrentar, você não se prepara adequadamente. E a maioria vive como se morte fosse longe, como se houvesse tempo depois. Mas não há. Tudo se decide aqui, agora, nesta vida. Por isso hoje, você vai aprender exatamente o processo, para que você viva de forma diferente. Porque quando você sabe o que vai enfrentar, você muda como vive. Então agora vamos ao processo completo, segundo por segundo, dia por dia. Desde o instante da morte até o destino definitivo. Então agora vou te revelar exatamente o que acontece, momento por momento. Desde o último batimento cardíaco até o destino eterno. E vou usar tanto doutrina católica quanto testemunhos de santos que viram esse processo. No instante que seu coração dá o último batimento, sua alma se separa do corpo, não gradualmente, instantaneamente. Santo Tomás de Aquino ensina: a alma é forma substancial do corpo. Quando se separa, o corpo deixa de ser corpo humano e torna-se cadáver. E a alma mantém consciência plena. Não há sono, não há inconsciência. Você está mais consciente do que nunca, porque não há mais limitações corporais. Santa Teresa de Ávila, em êxtase, teve visão do momento da morte. Ela descreveu: a alma sai do corpo como pássaro que rompe gaiola, sente-se livre, mas exposta. Livre porque não há mais corpo, mas exposta porque não há mais onde esconder pecados. Tudo que você é, essência pura da alma, fica visível. E é nesse estado, completamente exposto, que você encontra Deus.
imediatamente após separação. Não há nenhum intervalo. Você se encontra diante de Deus. Não é que você vai até Ele. Você simplesmente está diante dele. São João da Cruz ensina: no mesmo instante que a alma deixa o corpo, ela vê a Deus face a face. Face a face. Não através de fé, mas diretamente. E aqui está o que poucos entendem. Esse encontro é julgamento. Não é que Deus fale suas sentenças como juiz humano. É que na luz divina você vê a si mesmo perfeitamente. Cada pecado, cada escolha egoísta, cada momento de rejeição do amor, tudo se revela instantaneamente. 1 Coríntios 4:5 diz: o Senhor iluminará o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Tudo oculto, tudo manifestado em segundos. Um sacerdote exorcista me contou que demônio, durante exorcismo, gritou aterrorizado: o pior não é o inferno, é o momento do juízo, quando você vê tudo que fez na luz de Deus e não pode negar nada. Até demônio treme, lembrando daquele momento. E então acontece o que a igreja chama juízo particular. Não é Deus decidindo arbitrariamente. É você vendo claramente o que escolheu. Papa Bento XVI explicou: o juízo particular não é imposição externa, é reconhecimento interior da verdade sobre si mesmo. Você vê se viveu em graça ou em pecado mortal. E baseado nisso, no estado da sua alma, você vai para um dos 3 destinos. E aqui está a verdade fundamental. Não é Deus que te manda para o lugar, é você que reconhece onde pertence. Alma em graça perfeita, anseia pelo céu e vai imediatamente. Alma em graça imperfeita, deseja purificação e vai para purgatório. Alma em pecado mortal, recusa Deus e vai para inferno. São João da Cruz ensinou: no fim da vida, te examinarão no amor. Não em quantas missas assistiu, não em quantos rosários rezou, mas enquanto amou. Amou a Deus acima de tudo. Amou ao próximo como a si mesmo. Essa é a medida. E você sabe a resposta no instante do juízo. E agora, vamos aos 3 destinos possíveis. Então agora vou explicar detalhadamente os 3 destinos que a alma pode receber. E para cada um, vou te dar critério teológico, experiência da alma e testemunho de santo. O primeiro destino. Primeiro destino, o céu. Comunhão eterna imediata com Deus. Quem vai direto para o céu? Almas em estado de graça perfeita, sem nenhum apego ao pecado, totalmente purificadas. Apocalipse 22:4 descreve: verão sua face e seu nome estará em suas testas. Verão sua face, visão beatífica, contemplação direta de Deus. E aqui está
o que poucos entendem. Céu não é lugar físico como nuvens e harpa. Céu é estado de união perfeita com Deus. É experimentar infinitamente o amor, a alegria, a paz que você teve, vislumbres aqui na terra, nos melhores momentos. Mas multiplicado infinitamente. São Paulo tentou descrever em 1 Coríntios 2, 9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Inimaginável, mesmo para santo mais santo. Santa Faustina teve visão do céu. Ela escreveu: vi beleza de Deus face a face, por 3 horas terrestres estive em êxtase. Quando voltei, chorei, porque tive que voltar. O céu é tão além, que mesmo experimentando, não consigo descrever. É Deus visto plenamente. E quem vai direto? Mártires, santos, almas que morreram em graça perfeita. São raros, mas possível, e deve ser meta de todos. Segundo destino, o purgatório, purificação temporária antes do céu. E esse é o destino da maioria das almas salvas. Quem vai para purgatório? Almas que morreram em estado de graça, mas com pecados veniais, não confessados, penas temporais, não expiadas, apegos desordenados, não purificados. Apocalipse 21, 27 explica: é menor que cardinalum, 5 cardinal, é maior que nada de impuro nele entrará. Nada impuro entra no céu. Então, se a alma tem alguma impureza, mesmo venial, precisa purificação. E aqui está verdade consoladora. Purgatório não é castigo, é misericórdia. É Deus dizendo: você escolheu mim, mas ainda há manchas. Vou limpá-las para você poder entrar plenamente. E como é purgatório? Santa Catarina de Gênova, que teve revelações extensas sobre purgatório, ensinou: há 2 sofrimentos. Sofrimento de perda, não ver Deus ainda, e sofrimento de purificação, fogo espiritual queimando apegos. Mas junto com o sofrimento há alegria, porque a alma sabe que vai para o céu. É questão de tempo. E aqui está o que todos precisam entender. Almas do purgatório precisam de orações dos vivos. Elas não podem mais merecer, mas nós podemos oferecer sufrágios por elas. 2 Macabeus 12:46 diz: é, pois, pensamento santo e salutar orar pelos defuntos, para que sejam absolvidos de seus pecados. Santo e salutar, rezar por mortos é obra de misericórdia. Uma mulher sonhou repetidamente com mãe falecida. Mãe aparecia triste, pedindo orações. Mulher encomendou 30 missas por alma da mãe. No 30 grau dia, sonhou última vez. Mãe apareceu radiante. Filha, fui libertada. Vou para céu. Obrigada. E nunca mais apareceu.
Suas orações libertam almas. Nunca esqueça disso. Terceiro destino, o inferno, separação eterna de Deus. E esse é o destino que ninguém quer falar, mas é real. Quem vai para o inferno é menor que cardinalo. 5 cardinal é maior que almas que morrem em pecado mortal, sem arrependimento. Catecismo 1033. Morrer em pecado mortal sem dele arrepender-se e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre por nossa própria e livre escolha. Livre escolha. Deus nunca manda ninguém para o inferno. Pessoa escolhe rejeitar Deus, e inferno é consequência eterna dessa rejeição. Jesus mesmo ensinou em Mateus 25, 41: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, não temporário, eterno. E aqui está verdade terrível. Inferno é irrevogável. Não há segunda chance. Não há saída. É eterno. Por quê? Porque no momento da morte, a alma faz escolha definitiva. Com plena consciência, com plena liberdade. E essa escolha não pode ser revertida. Santa Faustina teve visão do inferno. Ela escreveu em seu diário: Vi abismo de fogo, almas torturadas, gritos horríveis, mas o pior não era fogo. Era desespero. Saber que escolheram aquilo e que é eterno. Vi demônios zombando. Você teve chance. Desperdiçou. Agora é tarde. E Santa Faustina chorou tanto que Jesus lhe disse: Mostrei-te o inferno para que ninguém diga que não sabia. Meu irmão, minha irmã, inferno é real e eterno. E o único jeito de evitá-lo é viver em graça. Confessar pecados mortais imediatamente, não adiar. Porque você não sabe quando vai morrer. Um jovem de 28 anos vivia em pecado mortal, fornicação, sem confissão há anos. Padre tentou convencê-lo várias vezes. Confesse, você não sabe quando vai morrer. Jovem ria: Padre, tenho 28 anos, tenho tempo. 3 semanas depois, acidente de carro, morte instantânea. Não teve tempo de confessar, morreu em pecado mortal. E onde está sua alma agora? Só Deus sabe. Mas não seja esse jovem. Confesse hoje, agora. E agora, vamos ao processo dos primeiros 40 dias. Então agora vou te revelar algo que poucos católicos sabem. O que acontece nos primeiros 40 dias após a morte. Existe tradição antiga na igreja, vinda dos padres do deserto, que ensina: após juízo particular, a alma ainda não entra definitivamente em destino final. Há processo de 40 dias. Tradição ensina que durante esses 40 dias a alma transita hierarquias angélicas. São 9 coros de anjos e a alma
passa por cada um, recebendo perdão parcial de pecados veniais. Por isso, igreja, sempre teve costume de rezar pelos mortos. Primeiros 9 dias, novena, celebrar missa de 7 graus dia, celebrar missa especial de 40 graus dia. Porque no 40 graus dia, a alma entra definitivamente em seu destino. E aqui está porque isso é tão importante. Durante esses 40 dias, suas orações têm poder especial de ajudar a alma. Especialmente missas, rosários, esmolas, em nome do falecido. São Gregório Magno relatou que rezou 30 missas consecutivas por monge falecido. No 30 grau dia, monge apareceu glorioso. Fui libertado do purgatório, entro no céu. Por isso até hoje existe tríduo gregoriano, 30 missas seguidas por alma. Então quando alguém morre, primeiros 40 dias são cruciais. Reze intensamente, peça missas, ofereça sacrifícios. Você pode acelerar a entrada da alma no céu. E agora preciso te dizer algo que vai mudar como você vê morte. Sua oração pelos mortos é mais poderosa que você imagina. Porque quando você reza por alma do purgatório, você está fazendo o que ela não pode fazer por si mesma. Ela não pode mais merecer, mas você pode merecer por ela. E aqui está a verdade linda. Quando você liberta a alma do purgatório com suas orações, essa alma se torna sua intercessora poderosa no céu. Ela nunca esquece quem a libertou. Uma família perdeu o pai em acidente, devastados. Ensinei, rezem 40 dias seguidos, rosário completo, peçam missas. Família inteira se comprometeu, 40 dias, exatos sem falhar. No 40 grau dia, durante missa, filho mais velho que era ateu, sentiu presença tangível do Pai e ouviu voz interior, clara: filho, estou bem, estou no céu, obrigado por rezarem. Filho desabou chorando no meio da missa e se converteu naquele dia. Viu o poder, oração libertou o pai e converteu filho. Então nunca, nunca deixe de rezar pelos mortos, especialmente primeiros 40 dias, mas também depois, porque enquanto a alma estiver no purgatório, suas orações ajudam. Então agora, vamos rezar juntos pelos nossos falecidos. Pense em alguém que faleceu, familiar, amigo, conhecido, e vamos libertá-los com nossa oração. Ore comigo. Senhor Jesus Cristo, Redentor das almas, peço por nome do falecido, se está no purgatório, liberta-o agora. Aplica sobre essa alma os méritos infinitos de tua paixão. Que o sangue precioso derramado na cruz purifique completamente essa alma. Pausa, silêncio, 10 segundos. Maria Santíssima, Mãe das almas do purgatório, intercede por nome.
São Miguel Arcanjo, conduze essa alma ao paraíso. Pausa, silêncio, 10 segundos. Ofereço por essa alma esta oração, minhas obras de hoje, meus sofrimentos. Que tudo sirva para abreviar purificação e acelerar entrada no céu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que você vai fazer? Hoje. Primeira ação: viva em estado de graça. Confesse regularmente. Não espere ocasião especial, porque você não sabe quando vai morrer. Segunda ação: reze pelos mortos todo dia. Ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, memento eterno. Terceira ação: peça missas por falecidos, especialmente primeiros 40 dias. Missa é mais poderosa súplica. Quarta ação: ensine isso a outros. Muitos católicos não sabem. Ensine sobre purgatório, oração, defuntos, 40 dias. Quinta ação: prepare-se para a própria morte. Viva como se fosse o último dia, porque pode ser. E sei que alguns podem pensar: Padre, como sei se meu falecido está no céu, purgatório ou... Essa pergunta é crucial, porque há sinais que a alma pode dar. É o que vou explicar no próximo vídeo. Os 7 sinais que a alma do purgatório envia, pedindo suas orações. Se este vídeo te tocou, deixa comentário com o nome de falecido querido. Rezo por nome, e eu vou rezar por todos mencionados. E agora, bênção final sobre você e seus falecidos. Que Deus te mantenha em estado de graça perpétua até morte, que te dê morte santa, assistida por sacramentos, que no momento do juízo, Jesus seja teu advogado, que teus falecidos sejam libertos do purgatório pelas tuas orações, que um dia tu e todos que amas estejam reunidos no céu eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz e lembre, morte não é fim, é começo da eternidade. Prepare-se bem, reze pelos mortos sempre e viva de forma que no último momento você possa dizer: estou pronto. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar